O Evangelho como me foi revelado por Santa Maria Valtorta, capítulo 18. Maria anuncia a José a maternidade de Isabel e confia a Deus a tarefa de justificar a sua. 25 de março de 1944. Aparece-me agora a casinha de Nazaré, onde está Maria, muito jovem, como quando o anjo de Deus lhe apareceu. Sua imagem faz minha alma encher-se do perfume virginal, daquela morada e do perfume angélico, que ainda permanece no ambiente ventilado pelas asas douradas do anjo. É o perfume divino que se concentrou em Maria para lhe fazer mãe e que agora exala de sua pessoa. Começa a entardecer, porque as sombras invadem o ambiente de onde viera tanta luz do paraíso. Maria, de joelhos junto de sua pequena cama, está rezando com os braços cruzados sobre o peito e com o rosto muito inclinado sobre a terra. Ainda está vestida como estava no momento da anunciação. Tudo está como naquele dia. O ramo florido ainda está no vaso e os móveis na mesma ordem. Somente a roca e o fuso estão encostados em um canto. A roca com sua estriga de linho e o fuso com o seu alvo fio enrolado. Maria termina sua oração e se levanta com o rosto abrasado, como quem chamas. Sua boca sorri, mas o pranto deixa os seus olhos molhados. Ela pega a candeia e a acende com a pederneira. Olha se tudo está em ordem em seu pequeno aposento. Acerta a coberta da cama que tinha saído do lugar. Põe mais água no vaso do ramo florido e o leva para fora, a fim de que tome o frescor da noite. Depois torna a entrar. Toma o bordado que está dobrado sobre um móvel da prateleira com o candeeiro e sai, fechando a porta. Dá alguns passos pelo jardim e pelos lados da casa. Depois entra no pequeno aposento, onde vi Jesus se despedindo dela. Reconheço bem o lugar, ainda que estejam faltando agora alguns móveis que haverá naquele tempo. Maria desaparece, levando consigo o candeeiro para outro pequeno quarto, e eu fico ali com a única companhia do trabalho que ela deixou sobre um canto da mesa. Ouço os passos ligeiros de Maria que vai e vem, ouço o barulho da água como o de quem está lavando alguma coisa. Depois o barulho de quem está quebrando uns pequenos galhos e compreendo que ela está acendendo fogo com uns gravetos. Depois volta, sai de novo para o pequeno jardim, torna a entrar com algumas maçãs e verduras. Põe as maçãs sobre a mesa em uma bandeja de metal que parece ser cobre burilado. Volta para a cozinha, certamente deve ser a cozinha. Agora a luz da lareira está projetando-se alegre pela porta aberta, chegando até aqui dentro, e está produzindo uma dança de sombras nas paredes. Algum tempo depois, Maria volta com um pãozinho escuro e uma tigela de leite quente. Ela se assenta e vai molhando fatias de pão no leite e come devagar. Depois, deixando a metade da tigela com leite, entra de novo na cozinha, voltando com as verduras sobre as quais derrama azeite e as come com o pão. Depois bebe o leite em seguida. Apanha a maçã e come. É uma ceia de menina. Maria vai comendo e pensando, e tem algum pensamento que a está fazendo sorrir. Levanta-se, corre o olhar pelas paredes, parecendo querer comunicar a elas um segredo. Mas de vez em quando fica séria, quase triste. Contudo, logo em seguida volta ao seu sorriso. Ouve-se bater a porta. Maria se levanta e abre. José entra. Saúdam-se. José se assenta sobre um banco em frente a Maria, do outro lado da mesa.
José é um belo homem, na plenitude dos seus 35 anos, quando muito seus cabelos castanhos escuros e também sua barba da mesma cor emolduram o seu rosto bastante regular, com 2 doces olhos de um castanho quase preto. Ele tem a fronte espaçosa e lisa, nariz fino levemente aquilino, faces um tanto arredondadas, de cor morena não oliváceas, mas um pouco rosadas no centro. Ele não é muito alto, mas é robusto e bem feito de corpo. Antes de sentar-se, tirou o manto, que é uma peça inteira. É o primeiro que vejo feito assim, presa à altura da garganta por um alfinete, ou coisa semelhante, e tem um capuz. É de cor marrom clara e parece ser de tecido impermeável, lã não trabalhada. Parece um daqueles mantos dos montanheses próprios para a chuva. Mas antes mesmo de sentar-se, ele oferece a Maria 2 ovos e um cacho de uvas, um pouco murchas, mas ainda bem conservadas. Ela sorri dizendo: trouxeram-me estas uvas de Caná. O centurião me deu os ovos por um trabalho que eu fiz em seu carro. O carro estava com uma roda quebrada e o carpinteiro dele está doente. Os ovos são frescos, foram apanhados no ninho. Toma-os, eles te farão bem. Amanhã os tomarei, José. Acabei de comer agora mesmo. Mas a uva pode chupar, é boa, doce como mel. Eu a trouxe com cuidado para não estragá-la. Chupa-as. Eu ainda tenho mais. Eu as trarei amanhã num cestinho. Esta tarde eu não podia, porque estou vindo da casa do centurião. Então não se acha ainda? Não, mas não tem importância. Maria se levanta e vai para a cozinha e volta com leite, azeitonas e queijo. Não tem outra coisa, ela diz. Toma um ovo. José não quer. Os ovos são para ela. Ele come com gosto o seu pão com queijo e bebe o leite, que ainda está morno. Depois aceita uma maçã e termina a ceia. Maria pega o seu bordado, depois de ter tirado as louças da mesa, e José a ajuda na cozinha, mesmo quando ela torna a sair. Estou ouvindo como ele se move, indo colocar cada coisa em seu lugar. Depois atiça de novo o fogo, porque a noite vai ser fria. Quando volta, Maria lhe agradece. Conversam um com o outro. José conta como passou aquele dia, fala de seus pequenos sobrinhos, interessa-se pelos trabalhos de Maria e por suas flores. Promete trazer-lhes umas flores muito bonitas que o centurião lhe prometeu. São flores que nós não temos por aqui. Trouxeram-lhe de Roma. Ele me prometeu mudas, e quando a lua for boa, eu as plantarei para ti. Elas têm belas cores e um cheiro muito agradável. Eu as vi no verão passado, pois florescem no verão. Vão te perfumar toda a casa. Depois, quando a lua for boa, podarei as plantas. Logo é tempo para isso. Maria sorri e agradece. Ficam os dois em silêncio. José olha para a cabeça loira de Maria, que está inclinada para o bordado. É um olhar de amor angelical, pois certamente se um anjo amasse uma mulher com amor de esposo, seria assim que a olharia. Maria, como alguém que toma uma decisão, põe sobre os joelhos o bordado e diz: José, eu tenho uma coisa para te dizer. Nunca tenho nada, pois sabes como vivo retirada. Mas hoje tenho para ti uma notícia. Tive notícia de que nossa parenta Isabel, mulher de Zacarias, está para ter um filho. José arregala os olhos e diz: naquela idade? Naquela idade, responde Maria sorrindo. O Senhor tudo pode. E agora quis dar esta alegria à nossa parente. Como ficaste sabendo disso? É notícia certa? Veio aqui um mensageiro, e um que não pode mentir. Eu gostaria de ir à casa de Isabel para ajudá-la e dizer-lhe que me congratulo com ela, se me deres licença. Maria, tu és minha esposa e eu sou teu servo. Tudo o que fazes é bem feito. Como gostarias de ir? Quanto antes. Mas ficarei fora alguns meses. E eu ficarei aqui contando os dias à tua espera. Vai tranquila, cuidarei da casa e do pomar. Encontrarás na volta tuas flores tão bonitas, como se tivesses cuidado delas. Só uma coisa espera. Eu preciso ir antes da Páscoa a Jerusalém comprar alguns objetos para o meu trabalho. Se esperares 1 ou 2 dias, te acompanharei na viagem, não mais, porque eu preciso voltar logo.
mas aqui até lá podemos ir juntos, e eu fico mais tranquilo quando sei que não estás pelas estradas sozinha. Para a tua volta me mandarás notícia e irei te buscar. És tão bom, José. O Senhor te recompense com as suas bênçãos e mantenha a dor longe de ti. Peço assim sempre para ele, peço isso sempre para ele. Os dois castos esposos sorriem angelicalmente um para o outro. Faz-se silêncio por algum tempo. Depois José se levanta, torna a colocar o manto, puxa o capuz sobre a cabeça, saúda Maria, que também se levanta e sai. Maria o fica olhando enquanto ele caminha e dá com um suspiro como de pena. Depois eleva os olhos para o céu. Certamente está rezando. Fecha a porta com cuidado, dobra o bordado, vai à cozinha, apaga ou cobre o fogo. Olha se tudo está em seu lugar, toma o candeeiro e sai, fechando a porta. Com a mão, faz um anteparo de proteção para a chama do candeeiro que está tremendo pelo vento frio da noite. Entra no aposento e vai rezar ainda. A visão termina assim. Maria diz: Querida filha, quando depois de cessar o êxtase que me havia enchido de inexprimível alegria, voltei ao uso dos sentidos nesta terra, o primeiro pensamento que tive foi José. Pensamento pungente como um espinho de roseira me feria o coração, enfaixado há alguns instantes pelas rosas do divino amor do meu esposo. Eu já o amava, este meu santo e previdente guarda. Desde quando a vontade de Deus, por meio da palavra de seu sacerdote, me tinha querido desposada a José, eu já pudera conhecer e apreciar a santidade deste justo. Unida a ele, eu tinha sentido que cessava aquela minha desorientação de órfã, e já não tinha mais saudade do meu tempo de exilada no templo. Para mim, ele era tão bom como meu falecido pai. Junto dele, eu me sentia segura como junto ao sacerdote. Toda a minha titubeação havia cessado, e não só cessado, mas ficado esquecida. De tal modo, tranquilizava-me o coração de virgem, ao compreender que já não precisava mais titubear, pois não tinha que temer nada da parte de José. Mais segura do que um menino nos braços da mãe, assim estava a minha virgindade confiada a José. Mas e como dizer que eu era mãe? Eu procurava palavras para dizer-lhe isso, mas era uma tarefa árdua. Eu não queria louvar-me pelo dom de Deus e não podia, de maneira alguma, justificar a minha maternidade sem dizer: o Senhor me amou mais do que todas as mulheres e de mim sua serva me fez sua esposa. Enganá-lo, escondendo-lhe o meu estado, eu não queria também. Mas enquanto estava rezando, o espírito do qual eu estava plena me disse: cala-te, confia a minha tarefa de justificar-te perante o esposo. Quando? Como? Estas coisas eu não lhe perguntei. Eu sempre me havia confiado a Deus, como uma flor na onda que a transporta. Nunca o Eterno me tinha feito ficar sem sua ajuda. Sua mão sempre me havia sustentado, protegido e guiado até aqui, e eu iria fazer tudo isso também agora. Minha filha, como é bela e confortável a fé em nosso eterno e bom Deus. Ele nos acolhe em seus braços como em um berço, nos leva ao luminoso porto do bem como num barco, nos aquece o coração, nos consola, nos nutre, nos dá repouso e alegria, nos dá luz e guia. A confiança em Deus é tudo, pois Deus tudo dá a quem tem confiança nele. Ele se dá até a si mesmo. Naquela tarde levei a minha confiança de criatura à perfeição. Agora eu podia fazer, porque Deus estava em mim. Antes tinha tido a confiança de uma pobre criatura, sempre um nada, mesmo sendo tão amada, a ponto de ser sem mácula. Mas agora eu tinha uma confiança divina, porque Deus era meu esposo, meu filho. Oh, que alegria ser uma com Deus! Não para minha glória, mas para amá-lo com uma união total e poder dizer-lhe: tu, só tu, que estás em mim, aperfeiçoa com tua divina perfeição tudo o que eu faço. Se ele não me tivesse dito: cala-te, talvez até eu tivesse ousado, com o rosto em terra, dizer a José:
O Espírito penetrou em mim e em mim está a semente de Deus. Eu teria acreditado em mim, porque me estimava. Ele teria acreditado em mim porque me estimava e porque, como todos aqueles que não mentem nunca, ele acreditava que os outros também não lhe mentissem. Sim, contanto que eu não lhe causasse nenhuma dor no futuro, eu teria vencido a recusa de dar-me aquele louvor. Mas obedeci à ordem divina. Durante muitos meses, a partir daquele momento, senti a primeira ferida em meu coração. Foi a primeira dor na minha condição de corredentora. Eu a ofereci e sofri para reparar e para dar-vos uma norma de vida nos momentos de sofrimento. Quando há necessidade de silêncio em relação a algum acontecimento que vos dê preferência de culpados, aos olhos de quem vos ama. Deixai a Deus a guarda do vosso bom nome e dos vossos interesses afetivos. Merecei com uma vida santa a tutela de Deus, e depois caminhai tranquilos. Ainda que todo o mundo estiver contra vós, ele vos defenderá junto a quem vos ama, e fará com que a verdade apareça. Repousa agora, minha filha, e sê sempre mais minha filha. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 19. Maria e José dirigindo-se a Jerusalém. 27 de março de 1944. Estou assistindo a partida deles para irem à casa de Santa Isabel. José veio com 2 burrinhos acinzentados para levar Maria, um para si próprio e o outro para Maria. Os 2 animaizinhos estão selados com selas costumeiras, mas à sela de um deles foi acrescentado um instrumento muito especial, que depois descubro ter sido feito para levar carga. É uma espécie de porta-bagagem sobre o qual José pregou um pequeno cofre de madeira. Digamos, um baúzinho que ele trouxe a Maria para que nele pudesse pôr suas roupas e a chuva não as molhasse. Ouço Maria agradecer muito a José por este presente feito com tanta previdência, pois neste baú ela colocou tudo o que estava no pacote, que já havia preparado antes. Fecham a porta da casa e põem-se a caminho. O dia já está perto de raiar, pois estou vendo a aurora cor-de-rosa, mas só do lado do Oriente. Nazaré ainda está dormindo. Os 2 viajantes madrugadores encontram apenas um pastor, que toca para a frente as suas ovelhinhas. Elas vão trotando e esbarrando umas nas outras aqui e ali, encaixadas umas entre as outras, como se fossem cunhas, berrando sem parar. Os cordeirinhos também berram, e mais do que as ovelhas, com sua voz aguda e débil. Mesmo precisando ir para a frente, o que eles mais gostariam de fazer seria procurar as tetas da mãe, mas as mães se apressam para chegar às pastagens e os convidam para, com seu balido mais forte, a trotar com elas. Maria fica olhando e sorri. Ela parou para deixar passar a manada e se inclina sobre sua sela para acariciar os mansos animaizinhos, que vão passando rentes ao burrinho. Quando o pastor chega perto, levando nos braços um cordeirinho que acabou de nascer, para perto de Maria para saudá-la, ela sorri acariciando o focinho rosado do cordeirinho, que berra sem consolo, e lhe diz: está procurando a mamãe. Aqui está a mamãe. Ela não te deixa, não, pequenino. De fato, a ovelha mãe vai roçar-se no pastor e se levanta para lamber o focinho de seu filhote. A manada vai passando e fazendo barulho, como o da chuva sobre as copas das árvores, deixando atrás de si a poeira levantada pelos casquinhos que sobem e descem, deixando as marcas de suas pegadas no chão da estrada. José e Maria retomam o caminho. José com o seu manto grande, Maria com uma espécie de chale listrado, pois a manhã está muito fria. Ao chegarem no campo, Maria está perto de José. Pouco falam. José pensa em seus trabalhos e Maria continua com seus pensamentos. Recolhida como está, sorri aos pensamentos e às coisas quando, saindo um pouco daquela sua concentração, gira o olhar sobre tudo o que a rodeia.
De vez em quando olha para José e um véu de seriedade e tristeza lhe assombra o rosto. Depois volta-lhe o sorriso, até mesmo ao olhar para este seu esposo, tão previdente, de poucas palavras, mas que quando fala é para perguntar-lhe se tudo vai indo bem e se não está precisando de alguma coisa. Agora as estradas já estão cheias de gente, especialmente nas vizinhanças, dos povoados e dentro deles, mas os dois não se preocupam com as pessoas que vão encontrando. Lá se vão eles sobre os burrinhos, que vão trotando com grande barulho dos guizos, e só vão parar uma vez à sombra de um pequeno bosque, para comer um pouco de pão e azeitonas, beber água da fonte que desce de uma pequena gruta, e outra vez para se protegerem de um violento aguaceiro que desaba de repente de uma nuvem muito escura. Colocaram-se então ao abrigo do monte, debaixo da saliência de um penhasco, que os protege pelo menos da chuva mais forte. Mas José faz questão que Maria ponha um manto grande de lã impermeável sobre o qual a água desliza sem molhá-la. Maria tem que descer à desvelada insistência de seu esposo, que, para tranquilizá-la a respeito de sua própria situação, põe sobre a cabeça e sobre os ombros uma pequena manta cinzenta, que estava sobre a sela. Era a manta do burrinho, provavelmente. Agora Maria vai indo, parecendo um fradezinho com um capuz que lhe emoldura o rosto, e com um manto marrom que se lhe fecha à altura da garganta e a cobre de alto a baixo. O aguaceiro diminui, mas se transforma numa chuva incômoda e fina. Os dois começam de novo a andar pela estrada, que até agora está barrenta. Mas como é primavera, depois de alguns minutos o sol volta, para tornar mais cômoda a viagem. Também os dois burrinhos estão agora mais dispostos, batendo as patas sobre a estrada. Não vejo mais nada, pois aqui cessa a visão.